Olá, personas! Sou o professor Silvano Prats. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Nesta aula, nós vamos ver como encontrar as outras duas raízes de um polinômio de terceiro grau quando se conhece uma das três raízes. Conhecendo então uma das três raízes, encontraremos as outras duas raízes. Para isso, nós vamos reduzir o grau do polinômio aqui. Se nós reduzirmos esse grau para 2, fica x ao quadrado, caímos numa equação de segundo grau, aí é mais tranquilo de descobrir as raízes da equação do segundo grau. Em aulas anteriores, sobre redução do grau de um polinômio, quando fazemos a divisão de um polinômio, temos a seguinte relação em relação aos graus. O grau do polinômio q de x, q de quociente, que é o resultado desta divisão, ele vai ser igual ao grau do polinômio p de x, que é o dividendo, menos o grau do d de x, que é o divisor. E aí nós vamos usar esta relação aqui, da redução de grau de polinômios. O p de x aqui, tendo esse exercício, sendo 4, o número real 4, uma das raízes de p de x, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 10x mais 24. Vou reescrevê-lo aqui, p de x igual x ao cubo menos 3x quadrado menos 10x mais 24. Este polinômio aqui, que é uma função do terceiro grau, ou equação do terceiro grau, ele, na forma fatorada, por ter três raízes, fica da seguinte forma. Vamos escrevê-lo na forma fatorada. X menos uma raiz, vezes x menos outra raiz, ou segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. E veja que nós conhecemos uma dessas três raízes aqui, que é o 4. Então, vou escrever assim, o p de x está aqui, vamos substituir aqui então, x ao cubo menos 3x quadrado menos 10x mais 24. Isto é igual a esta forma fatorada. Então fica assim, x menos uma raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes a terceira raiz. Vou chamar aqui esta raiz de terceira raiz, que nós conhecemos. Então fica x menos a raiz. Então x menos 4. Veja que aqui agora, aqui só tem produto, é só multiplicação. São três fatores. Então vamos fazer a seguinte relação aqui, x ao cubo menos 3x quadrado menos 10x mais 24. Eu vou passar esse x menos 4, que está multiplicando, vou passar dividindo. Dividido por x menos 4. Isto vai ser igual a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Mas veja que esta aqui é a forma fatorada de um polinômio de segundo grau. Duas raízes, grau 2. E eu conheço um polinômio de segundo grau, que tem esta cara aqui, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Veja que nós vamos então chegar numa equação do segundo grau. Então essa é a ideia. Então vamos fazer essa divisão aqui, Esse modo de fração, que é uma razão aqui, vamos escrever com um algoritmo de divisão usando a chavinha. Então, x elevado ao cubo menos 3x quadrado menos 10x mais 24
dividido por x menos 4. E aí o método da divisão por chave aqui, usando o algoritmo normal da divisão de números naturais ou de números inteiros, é o seguinte, ó, começamos assim, ó. Eu começo com o grau maior aqui do dividendo e relaciono com o grau maior aqui do divisor. No caso aqui é 1. E vou multiplicar aqui, ó, fazer essa relação de multiplicação, quanto vezes x vai dar x ao cubo. E nós vamos usar também propriedade de potenciação de mesma base, multiplicação. Eu tenho que chegar em x ao cubo. Eu tenho x, então é x também, ó. X vezes x. Mas aqui a propriedade é a seguinte, se eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. Aqui eu já tenho 1. Quanto está faltando para 3? 2. Então aqui é x quadrado. Agora eu multiplico, ó, x quadrado vezes x, repito a base e somo os expoentes, x ao cubo. Só que aí eu troco o sinal aqui, ó. Aqui dá positivo, aqui fica como negativo. Troco o sinal, porque eu vou fazer a diferença para saber o resto. X quadrado vezes menos 4, menos 4x quadrado, aliás, menos 4x quadrado, troco o sinal, mais 4x quadrado. Não esquece de trocar o sinal aqui. Faço agora a subtração aqui, ó. Aqui zerou, menos 3x quadrado mais 4x quadrado, x quadrado. Aqui agora vai descer, ó, menos 10x e desce também o mais 24. E continuamos a divisão. Agora eu vou parear com este aqui, x quadrado. Quanto vezes x vai dar x quadrado? E tem que dar positivo. Então, mais x. X vezes x, x quadrado. Positivo, troco o sinal. Menos 4 vezes x, menos 4x. Ó, sinais diferentes, negativo. Troco o sinal, mais 4x. E agora, fazemos a subtração. Aqui zerou, menos 10 com mais 4, menos 6x. E desce o 24 aqui, ó. Mais 24. Continuando, eu só paro quando o grau aqui do resto for menor do que o grau que está lá no divisor. Quanto vezes x vai dar menos 6x? Veja que eu já tenho x aqui e tem que dar menos 6x, então eu tenho que multiplicar por menos 6. Menos 6 vezes x, menos 6x. Troco o sinal, mais 6x. 6 vezes 4, 24. Positivo, mais 24. Vem para cá, troco o sinal, menos 24. E aqui, ó, 0 e 0. Veja que o resto é 0. Toda vez que numa divisão de polinômios você tiver o resto 0, e principalmente aqui, se for um binômio no caso, o que está aqui é raiz desta equação, porque sobrou resto 0, tá bom? Então o 4 realmente é a raiz da equação. Chegamos a esse resultado aqui, ó. Esse aqui é o nosso Q de x, com o grau reduzido aqui deste, tá vendo? Eu consigo resolver uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau aqui, ó. O Q de x é x quadrado mais x menos 6. Vou igualar a 0 para poder resolver. Então aqui, ó, soma, vamos fazer por soma e produto. Soma menos b sobre a. Então o b é 1 e o menos aqui da fórmula, menos 1 sobre 1, igual a menos 1. Se você tem alguma dúvida sobre resolução de equação de segundo grau por soma e produto, vai lá na playlist e acesse as aulas que nós temos de polinômios por soma e produto, relações de Girard e assim por diante, tá bom? Forma fatorada de equação de segundo grau. E o produto aqui tem que ser C sobre A. O C é menos 6, então menos 6 dividido por A, que é 1, vai dar menos 6. Que número, então, ó? Veja bem, ó, quais são os dois números em que eu multiplico e o resultado é menos 6? Esses mesmos números somados
tem que dar, a soma aqui é menos 1. Então veja bem, eu gosto de começar pelo produto, que é mais tranquilo. Ó. Se eu considerar aqui como 1 e 6, 1 vezes 6, 6. Só que para a soma não vai dar certo, porque as variações são 1 mais 6, 7, 1 menos 6, menos 5, 6 menos 1 dá 5, então não dá certo com a soma. Qual a outra possibilidade para produto aqui? Ó? 2 vezes 3. Então aqui, 3 vezes 2, dá na mesma, eu vou verificar aqui na soma. Se eu fizer 3 menos 2, 3 positivo, 2 negativo, vai dar 1 positivo. Então, menos 3 com mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, 6, sinais diferentes, negativo. Opa, chegamos na solução então. Solução do Q de x são as duas raízes, menos 3 e o 2. Assim, ó, a solução para o P de x, a solução são 3 raízes. Uma nós já temos, que é 4, e as outras duas estão aqui, que é menos 3, colocando na ordem crescente, menos 3, 2 e 4. E fazendo a prova real daqui, ó, prova real, as duas raízes, colocando na forma fatorada, ó, x menos uma raiz, então x mais 3, vezes x menos a outra raiz, x menos 2, igual a 0. X vezes x, x quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6, sinais diferentes, negativo. Reduzindo aos termos semelhantes aqui, x quadrado, menos 2 com mais 3, mais x, menos 6, igual a 0. Então vejam que confere, tá? Aqui a equação que nós tínhamos chegado em Q de x. Então tá aí a resolução de uma equação do terceiro grau quando se conhece uma das raízes. Até a próxima aula. Forte abraço!